exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Mas e como que você não se enxerga como você é, menina? Eu acho que a gente, e eu por muitos anos, né, acho que eu vou até comentar isso daqui a pouco com o doutor, a gente pode falar sobre isso, eu entendia que a autoestima era uma coisa. E agora que eu estou mais velha, mais madura, experiente, Sim. eu entendi que a autoestima não é o meu corpo, é o que eu faço com ele. Exato. E isso mudou minha chavinha completamente. Te Acho que libertou. com certeza, com certeza. Aquelas, eu me garanto. Eu me garanto? Mas é difícil a gente ter isso, né? É um equilíbrio. É um processo, né? É um processo. Vamos falar sobre isso? Vamos. Em tempos em que o nosso corpo virou vitrine e a comparação é constante, muitas pessoas vivem uma desconexão silenciosa entre o que veem e o que realmente sentem. É como se a gente olhasse no espelho e não reconhecesse o nosso próprio eu. Esse fenômeno é conhecido como dissociação de imagem. E olha só, mais do que uma questão estética, é um distanciamento emocional e psicológico do próprio corpo e que pode afetar a autoestima, a identidade e até a forma de estar no mundo. Mas afinal, por que isso acontece, né? E como reconstruir uma relação mais saudável com a própria imagem? Então, vamos fazer o seguinte... Vamos entender o que é dissociação de imagem, os impactos dela no nosso dia a dia e como tratar essa desconexão entre corpo e mente? Para explicar para a gente recebe aqui no estúdio o psicólogo clínico Guilherme Tavares. Seja muito bem-vindo! Oi, Guilherme. Tudo bem? Pode ir primeiro desse lado. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Fique à vontade, Gui, por favor. Pode se sentar. Quando a gente fala de dissociação de imagem, né? A gente, não sei, eu sempre penso muito no estético, mas o que é exatamente uma dissociação de imagem? Bom, a gente tem que ver primeiro onde ela começa, né? A gente vê que na adolescência começa o cuidado com o corpo, como se vestir, começa a comparação. E aí a gente vê pessoas que às vezes é o contrário, quando a gente fala em autoestima, ficar bem, se vestir bem, quando você se veste, se arruma para se sentir melhor e ter prazer. A dismorfia é quando você acha um ponto no seu corpo que você não gosta e não consegue tirar da cabeça. Parece que você se sente aquilo. Por exemplo, se você não gosta da sua orelha, parece que você se sente uma orelha. Ou você se olha demais no espelho o tempo todo para ver como ela tá e olha, vira direção, ou você recusa o espelho a todo custo. Aí a gente sabe que é uma dismorfia. Olha que interessante isso, Muito interessante. É focar na única coisa que te incomoda e isso vira um problemão. E às vezes ninguém está reparando e para você aquilo é o fim, né? E eu tenho a impressão de que as mulheres têm mais a distorção de imagem delas mesmas, até por essa questão da cobrança da sociedade. Você, como psicólogo, você também acredita que as mulheres têm mais esse problema? As mulheres são mais cobradas por esse problema, mas em consultório a gente vê metade e metade. A mulher tem muito com o peso, com a magreza, e o homem com a musculatura. Ah, é? Olha, de ser forte, de querer ser forte? De achar que nunca tá bom. Vai pra academia, a massa muscular, a definição parece que nunca é bastante. Por exemplo, aquela pessoa às vezes está com 4 gomos na barriga, mas ela quer que tenha 8. Ela quer que apareça o tempo todo. O braço nunca tá forte o suficiente. Vai na academia, malha e nunca tá bom. E a mulher faz dieta, tá vestindo às vezes 34 e nunca tá magra o suficiente. Aí a gente vê a dismorfia corporal. Isso é tão interessante, doutor, porque quando a gente, por exemplo, emagrece, eu passei muito por isso, né? Sempre tive aquela coisa de ser muito grande, achava que eu era muito grande, enfim. E aí você veste, sei lá, 40 e agora tá vestindo 36. Você continua comprando roupa tamanho 40. Isso o que acontece com o nosso cérebro? Que por mais que você olhe, você sabe que aquilo vai ficar largo, sabe que aquilo não te cabe mais, mas você continua agindo como antes, por exemplo. Já é um sinal de que falar, olha, alguma coisa não tá legal aí. Tipo, presta atenção, menina. Se toca. Essa de comprar a roupa errada, não é um sinal mesmo, é uma distração. A gente associa muito as coisas, a gente gosta de fazer tudo muito repetitivo e muito igual. A gente não se adapta muito à mudança. Tem que se atentar sempre... se você não para de olhar aquele ponto, de comparar aquele ponto com outra pessoa, por exemplo, assim, minha perna tá fina, e eu fico assim comparando com a das pessoas que estão próximas, rede social,
quando você compara demais e não tira aquilo da cabeça. Agora, assim, comprar sem querer o número errado que você trocou não faz mal. É como se fosse um automático, por exemplo. É o automático, quando a gente não aceita muito bem as mudanças, que ninguém gosta, né? Essa questão de você não se enxergar como que você é, como que as pessoas em nossa volta, os nossos amigos, os nossos companheiros, familiares, podem falar, tipo, olha, ela tá se comparando demais, porque às vezes a gente não tem essa noção, né, de que passou do limite. Como que a gente pode ajudar as pessoas em nossa volta? Esse é um aspecto bem complicado, né? Porque uma coisa que todo mundo faz da família e que não dá resultado é, por exemplo, nossa, você tá magra demais. Continuando naquele ponto, porque a pessoa se sente atacada, constrangida, ela começa a se afastar, que também temos esse problema na dismorfia, a pessoa começa a se afastar da sociedade por crítica e comparação. Às vezes a família critica demais o peso, ou para mais ou para menos, e a pessoa começa a se afastar para não ouvir críticas. Então, para a gente ajudar essa pessoa, né, a gente como família, é bom nunca comparar nem nunca apontar aquilo. E sempre tentar, olha, vamos fazer uma terapia, né, sem comparar o corpo, sem falar que está magra demais, sem falar que está se cuidando demais. Sem criticar. Isso, sem crítica, é a palavra correta. Porque a crítica afasta. Aí ela quer evitar a crítica, então ela evita a família. E essa é uma das piores coisas da dismorfia, ela começa a se afastar dos amigos e da família. Porque pode ver, quando tem alguém que está assim, emagrecendo demais, os amigos começam, a gente fala, nossa, mas quem vai dar um toque, precisa dar um toque. É uma coisa que tem que ter um cuidado. Não dá para chegar e falar, você está muito magra, para com isso. É difícil, né? E isso é bem interessante, né? Às vezes é o que a gente não deve falar do que o que a gente deve falar, né? Eu acho que tem um pouco essa coisa da empatia, de entender um pouco. Isso tem a ver com traumas, né? A gente falou um pouquinho da adolescência. Eu acho que é uma fase em que realmente você se sente um patinho feio, porque você está mudando muita coisa em você, né? Então, ou a estima é muito elevada mesmo, ou ela lá embaixo. Isso pode ser reflexo de um trauma, de uma insegurança, de uma autoestima baixa. O que significa a gente, de repente, ter essa distorção de imagem? Claro. O bullying, ele pode complementar muito para isso acontecer. Pessoas que sofrem muito bullying, às vezes, pelo aquele traço, aquilo é apontado tanto que ela não tira da cabeça. Aí vem a dismorfia mesmo, porque a pessoa fala tanto, por exemplo, do cabelo ou do nariz daquela pessoa todo dia e fazem bullying, comparam com outras pessoas no próprio bullying, que você acaba desencadeando uma dismorfia, sim. E a autoestima é diferente, né? A autoestima, você pode não estar bem, né, com um aspecto, querendo se sentir melhor, mas a dismorfia é aquele excesso, você não tira aquilo da cabeça. Se é um nariz, você se sente um nariz, você sai na rua, parece que só existe aquilo. Você olha para o espelho, quem pode achar que faça isso em casa, é como se tivesse um espelho aqui agora, você olha diretamente para aquele traço. Pode ser, sei lá, uma pintinha aqui, você vai direto. Que interessante isso, Muito né? interessante. Todo mundo tem alguma coisa que incomoda, né? Que às vezes a gente costuma procurar os nossos defeitos, não as nossas qualidades, né? É um hábito muito ruim que a gente tem. Às vezes a gente tem todos nós, né? Como eu disse, tem alguma coisa que, sei lá, acha maior demais, pequeno demais, né? E a gente já olha procurando aquilo ali e fala, eu preciso fazer tal coisa, né? E é muito triste, porque às vezes você vai viver infeliz com algo que nem é um problema, né? Mas essa coisa de se cobrar, eu acho que tem um equilíbrio, né? Porque é o que a Gabi falou, todo mundo tem algo que não gosta. Todo mundo. Ok, tem. E o que hoje eu penso isso, dá pra melhorar? Dá. Ok, não dá, aceita, é você, enfim. Vamos conviver, né, com aquilo ali. Vamos tentar conviver da melhor forma. Mas quando acontece da pessoa não estar conseguindo se enxergar, isso ultrapassou esse limite. Além de repente, eu me afastar de pessoas, o que mais isso pode gerar? Ele pode gerar outro tipo de transtorno psicológico, por exemplo? Pode. Os alimentares, eles andam juntos às vezes. Quando você tem a dismorfia, você pode ter os dois juntos. Né? A anorexia, você se enxergar o peso muito, muito ruim, você se enxerga... Não vê a pessoa estar magra demais e acha que não está magra o suficiente. Então, você vê as duas juntos. Pode, inclusive, ter depressão também. Ansiedade, tudo isso contribui. E aí, quando você está com um caso agravado já com tudo isso junto, o tratamento é a psicoterapia. Mas quando você já tem uma ansiedade grande, uma depressão grande, aí tem que entrar com medicação para conseguir tirar essa depressão, tirar essa ansiedade e aí começar a terapia.
E, doutor, essa questão também de as pessoas não se sentirem capazes, eu até tinha comentado, né, no começo do programa, que eu acho que muitas vezes eu fico botando empecilhos de, às vezes, assim, não me achar capaz para algumas coisas. Se a pessoa, por exemplo, vai receber alguma tarefa nova no trabalho e ela acha que ela não vai dar conta, ela é super boa naquilo que faz, mas ela acha que ela não vai dar conta. Isso também é uma distorção da imagem dela? Isso é baixa autoestima. Aham. Porque a autoestima a gente acredita que é só da aparência. E ela é da capacidade também, né? Então, assim, quando você tem uma autoestima, eu vou conseguir, eu vou tentar. A baixa autoestima eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Uhum. Olha que interessante, ela é mais a ver com a autoestima do que a distorção. Distorção, né? Que a distorção realmente é algo mais doentio mesmo, e né? físico, né? Mas não é tanto... físico totalmente? Até algo que você estava falando sobre é normal, às vezes, não gostar de um traço do corpo. Por exemplo, eu não gosto dos meus dentes, eu não gosto do meu nariz. É super normal e, às vezes, você pode até fazer uma plástica para contribuir isso. Se for o caso de eu não gosto tanto, mas eu não fico pensando naquilo obsessivo. Né? A dismorfia é o contrário, você pensa obsessivamente naquele traço e aí, nesse caso, a cirurgia plástica não vai ajudar. Entende a diferença? Quando por exemplo, eu não gosto do meu nariz, mas não me atrapalha, eu não gosto dele às vezes, entende? Se eu não gosto dele o tempo todo, todos os dias, a cirurgia plástica não vai ajudar, porque é uma dismorfia, eu preciso tratar, é o jeito que eu enxergo errado. Então, eu tenho que tratar porque a cirurgia plástica não vai ajudar, é aquela pessoa que vai operar o nariz, daqui a pouco ela vai achar a orelha. Aí daqui a pouco ela vai achar que não é autossuficiente. E aí vai, entendeu? Porque precisa tratar a cabeça. Olha que interessante. Uma bola de neve, né? Nada. Se você não tratou no consultório certo, não, né, ali no cirurgião plástico, mas no psicólogo, você não vai conseguir se ajudar, né? Porque é o que a gente fala de remédio, né? Eu tomei um remédio para passar, mas a causa daquela dor a gente não está investigando. Então, enquanto você não tiver esse autocuidado, esse autoamor, dificilmente vai melhorar. Qual seria o conselho para as pessoas que, de repente, estão começando a sentir isso, que fizeram esse teste de olhar no espelho agora e falam assim, eu acho que eu fico pensando muito nisso. Que conselho? Diminuir a comparação, porque a gente se compara muito e isso aumenta, porque, por exemplo, como é que é? Eu estou incomodado com o meu dedo, eu começo a comparar o dedo com todo mundo. A rede social contribui muito para isso. Sim. Porque a rede social tem filtro, é o melhor ângulo, né? Exatamente aquela coisa, eu não gosto desse lado do meu rosto, então eu tiro desse. Então a foto sempre sai boa na rede social. E aí tu vai lá e te compara com o melhor do melhor, a melhor foto, a foto mais maquiada, a foto mais editada, e essa comparação sempre vai sair perdendo. Então quando tu tá fazendo isso, é bom sair um pouco da rede social, ficar mais no presencial, sabe? Se você está se olhando muito no espelho, evitar se olhar tanto no espelho, evitar olhar para aquele traço. Inclusive tinha um paciente meu que foi até mim tratando isso, ele falava assim, a psicóloga falava para me olhar no espelho e dizer, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. E não funcionava. Eu falei, não realmente não vai funcionar. Eu sempre dou um exemplo, eu falo assim, eu considero que o meu sorriso é bonito, mas eu tenho 2 dentes no fundo que eles são assim, literalmente torto. E não deixa de ser bonito. Então, o corpo da gente num todo não pode ser só aquele traço. Aí quando você fala com a pessoa, fala, realmente. Eu falo, do que você gosta? Esquece esse traço agora. Aí, eu gosto dos meus olhos, eu gosto disso. Eu falo, então, tá vendo? Tem um conjunto. Para de olhar para o espelho vendo só esse traço. Olha os outros. Aos poucos ela vai esquecendo um pouco aquele traço e conseguindo focar em outras partes do corpo. Vai se valorizando, né? E agora tem uma pergunta que chegou para você, de uma pessoa que não quis se identificar, chegou no nosso WhatsApp, né? Olá, como faço para começar a me amar? Acho que tem um pouco a ver do que a gente está falando, né? Pois acho tudo em mim horrível. Quanto pessoal, como profissional. Me acho feia, sinto que as pessoas me enxergam mal. O que será isso? Isso é dismorfia. Dismorfia? Sim. Tudo acho horrível, ela falou, né? Horrível, tudo em né? mim é horrível. Tudo em mim é horrível. Parar com a comparação. Tudo é horrível por quê? Para quem? Quando a gente trata em cognitivo, é isso, é a cognição. É esse pensamento repetitivo e essa crença que ela tem. Ela acredita que ela é horrível. Isso faz com que ela se sinta horrível. E aí você para um pouco e imagina, me sinto horrível, como é que eu vou me amar? Não tem como. Então, assim, tem que começar a buscar qualidades, outras coisas, esquecer um pouco o aspecto físico. Não fazer aquela coisa, vai lá no espelho e diz que você é maravilhosa. Não. Começa a buscar suas qualidades como pessoa, como ser humano. Depois, sim,
que você começa a se sentir melhor, aí começa um pouco da vaidade, querendo se arrumar um pouco mais para você mesma e não para ser uma competição. Eu vou me arrumar mais para ficar mais bonita que a Angélica da televisão, ou não sei quem. É assim que começa. E eu acho que essa coisa de não querer agradar todo mundo, né? Bonito pra quem? O que realmente importa, né? E você achar que as pessoas estão reparando em você, isso é muito triste, né? Porque ela falou, eu acho que as pessoas também me acham feia, né? E às vezes alguém tá olhando pra você e nem tá reparando no que você tá achando que tá reparando. Só que daí, por causa da sua cabeça, você se sente péssimo, né? E é um sofrimento, isso gera uma dor muito grande. A gente vê nessa agora mensagem. com o que você falou, mais um conselho para ela que eu lembrei. A pessoa quando é muito tímida, fugiu o nome da cabeça completamente agora, mas eu tinha isso. Fobia social. Ah, tá. Você acredita que tá todo mundo olhando para você? Eu tinha isso. Eu acreditava que todo mundo ficava me olhando o tempo todo, julgando, cochichando sobre mim, falando da minha aparência, porque isso é o que fica na cabeça dessa pessoa. Sim. E quando você começa a tratar isso, é libertador, que você vê que as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí. Ninguém tá, a realidade é que ninguém tá nem aí pra você. Quando eu fui morar em São Paulo um tempo, eu tive até essa dificuldade, porque aqui no interior a gente é mais, né, grudado, assim, repara mais, dá bom dia. Em São Paulo, eu pensei que tava todo mundo nem aí pra mim. E daí foi quando eu falei assim, cara, não é que você pode fazer o que você quiser, que ninguém tá nem aí pra ninguém? Nesse sentido da sua aparência, do que você faz. Todo mundo é diferente, isso é ótimo. Né? E é bom quando você ressignifica isso, né? Então é interessante ela saber um pouquinho que de repente tem essa fobia também. Quando você vai fazer palestra, fazer qualquer coisa, um conselho que fala se alguém está cochichando no fundo, não é sobre você, a pessoa pode estar conversando um assuntinho dela ali. Pode estar falando, eu tô com dor de barriga. Qualquer coisa, dificilmente vai ser sobre você. Boa, tem mais uma pergunta. Da Maria de Fátima, de Cruzeiro. Boa tarde, Gabi. O meu maior problema, eu creio, é fazer comparações com o outro. Olha lá, ó. Exemplo, roupa, corpo, cabelo. Às vezes eu me sinto bonita e não tão gorda. Mas o que mais me pesa mesmo é o peso atual. Fica oscilando, né? Você vê, às vezes eu não me sinto... Às vezes eu gosto, às vezes não, né? Sim. O problema é a comparação, né? E como é que nasce a comparação? Vocês sabem? Como que nasce? Porque o que na nossa cabeça faz a gente comparar dizendo isso aqui é perfeito e isso aqui não é? Eu vou te dizer uma coisa e você vai lembrar. Quando a gente nasce, que a gente é pequenininho, bem pequenininho, 3 anos, ou entra na escola e os pais falam assim, ó, você não se comporta, olha como seu primo faz. Começa aí essa palhaçada. Ai, gente! Então, não comparem os filhos nunca. Se ele tirou 6 e o outro tirou 10, não fala assim, ó, você tirou 6, o fulano tirou... Aprende. A gente aprende com os pais e educadores e vai começando a fazer isso na escola. Entendeu? E aquilo ali é parar de se comparar, exatamente. A competição, ela tem que se comparar com ela. Às vezes a gente não tá muito bem mesmo. Tem dia que a gente acha que a gente tá mais feio mesmo, né? O cabelo não tá muito legal, sei lá. E aí você tem que se comparar com você. No outro dia eu tava melhor. Quando eu ponho essa roupa aqui, eu fico melhor. Me cai bem. Quando eu estou com 2 quilos a menos, eu me sinto melhor. E aí você vai se comparando com você mesma. E aí sim você consegue estabelecer uma autoestima e uma vaidade saudável. É diferente de você olhar o corpo de outra pessoa, que a genética é diferente. A gente vê na academia, tem pessoas que vai e consegue um corpo... Aí a gente fala, mas olha, essa pessoa tem 1,90, você tem 1,60. Não é a mesma proporção. Por isso que não dá para comparar. Então, quando você se compara com você mesmo, uma roupa que você vestiu que ficou melhor, olha, eu fico melhor de azul, essa comparação é boa, com você mesmo sempre, não com o outro. Boa. Gostei dessa dica. Eu também. Não esqueça que vocês sempre são únicos, viu? E aproveita, faz mais pergunta para ele, que ele vai responder. Você responde depois, né, Gui? Se tiver pergunta. Claro. Então aproveita para seguir. Os contatos deles estão todos na tela para curtir também a foto. E se você quiser que a gente fale mais sobre esse assunto, sobre autoestima, enfim, manda mensaginha pra gente. Ai, eu adorei. Muito obrigada. Volte Obrigado, sempre, tá eu. bom? Obrigada, viu?